E eu convido você, nós estamos nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, e eu convido você a abrir sua Bíblia aí, no livro de Neemias, capítulo 8. Eu vou ler aqui capítulo 8 do livro de Neemias. O verso número 8, amém? Os irmãos acharam, amém? O livro de Neemias, capítulo 8, verso número 8, amém? Amém, irmãos? Diz assim, verso número 8. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Eu vou ler aqui, eu separei aqui em algumas versões. Na revista atualizada diz assim: desculpa, na versão corrigida. E leram o livro na lei de Deus e declarando explicitamente o sentido, faziam que, lendo, se entendessem. Na atualizada foi que nós líamos aqui. Na linguagem de hoje diz assim: eles iam lendo o livro da lei, traduzindo e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Na nova versão, ele diz assim: eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de que maneira o povo entendesse o que se lia. A versão de King James, a nova versão, diz assim: leram o livro da Torá, a lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e as prescrições que ouviram. A mensagem, que é uma nova versão, que é muito boa, eles liam pausadamente o livro da lei da revelação de Deus, para que o povo pudesse entender. Em seguida, explicavam o que havia lido. A Bíblia de Strong, que é um aplicativo, e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia com que todos entendessem a leitura. É muito interessante essa versão, porque explica que Esdras leu parte do livro da lei. Então, algumas versões dizem que ele não leu a lei inteira, mas ele leu algumas partes do livro da lei para aquele povo. Eu separei um título para a gente deixar registrado aqui. Como a gente está falando de renovação espiritual, o título ou o tema que a gente vai discorrer aqui, renovação espiritual, o título é Descobrindo a verdadeira alegria da renovação da palavra de Deus. Descobrindo a verdadeira alegria na revelação da palavra de Deus. Essa história aqui é muito interessante, mas antes eu gostaria de passar um vídeo que eu pedi para os irmãos da semana passada, como eu não pude estar aqui. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim, que intercederam por mim. Eu estava em casa, eu estava participando, né, do culto, não estava aqui, mas eu estava participando. Enquanto os irmãos do louvor estavam cantando, eu estava orando, fiquei de joelho em algum momento, intercedendo pelos irmãos do louvor. No momento da palavra também, fiquei atento, ouvindo a palavra, orando, intercedendo para que Deus pudesse falar o coração dos irmãos. No momento da ministração, né, que os irmãos vieram aqui na frente, os irmãos oraram, eu coloquei as mãos sobre a televisão. Eu até citei quarta-feira, mas citei... e quero citar aqui para vocês, enquanto os irmãos oravam, eu coloquei as mãos sobre a televisão, não para abençoar os que estavam aqui, mas poder receber também o que estava sendo feito aqui. Eu coloquei as mãos dizendo: Senhor, eu quero também isso para a minha vida, eu desejo isso para a minha vida também, que está acontecendo na igreja, esse momento de oração por avivamento. Mas eu separei um vídeo aqui, talvez a maioria conheça, ou talvez a minoria, mas eu gostaria, é pouquinho, é curtinho o vídeo, para que você possa meditar
Na sua vida espiritual, como é que você está? A sua vida espiritual, a sua vida com o Espírito Santo, a sua vida com relação à Bíblia, com relação à expectativa se Jesus vai voltar ou não. Se é verdadeiro mesmo, Jesus vai arrebatar a igreja, vai ter um arrebatamento. Se é verdade mesmo, ou algumas pessoas estão deixando essa história de lado e estão tentando viver uma outra coisa. Por favor. Pode aumentar, não? Atenção passageiros do voo com destino à vida eterna. Esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque número 7. Caros passageiros, fala o comandante Joanny Portillo. Bem-vindos a bordo do nosso voo para a vida eterna. É o desejo desta tripulação que desfrutem de um voo agradável. De seguida, o piloto Edgar dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Edgar Gonzalez. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, o meu nome é Pedro Dias, sou responsável pela tripulação de cabine. De seguida informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para descolagens e aterragens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento, encontra os coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Este avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, a paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiá-lo para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até ao fim. Estamos a aproximar-nos do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que, enquanto estiver neste avião, é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para as informações importantes antes de aterrar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casa, os carros, o dinheiro. Portanto, na chegada ao nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem.
levará para o céu apenas as almas que ganhar nesta terra. Amém. Glória a Deus. Qual a sua esperança com relação à volta de Jesus? Qual a expectativa que nós, como igreja, estamos vivendo? Não sei se acho que a maioria, talvez a maioria já tenha andado de avião, e aquela sensação, né, que o piloto diz: nós estamos prontos já para ir, vamos continuar a nossa viagem. E quando começa a fazer aquele barulho das turbinas e faz aquela velocidade, você vê que o avião começa a inclinar. É essa sensação, né, que provavelmente nós vamos ter quando ouvimos o som das trombetas. E ouvimos gritos de pessoas desesperadas, porque entes queridos foram tirados, pessoas largaram seus carros, aviões que caíram porque os pilotos foram tirados. Na parte da política também, da parte da segurança, não vê mais policiais, alguns policiais foram tirados, algumas pessoas foram, você não encontra mais pessoas nas ruas que você conhecia, talvez outras que você também acreditava que não seria, mas foram também, porque creram na palavra de Deus. Essa sensação que a gente tem, a qualquer momento Deus pode fazer isso. Mas tem pessoas, irmãos, que estão deixando isso. Tem pessoas que não estão muito afim de ouvir esse tipo de coisa, que Jesus vai voltar. Tem muita coisa para acontecer ainda nessa terra. A gente ouve pessoas dizer assim: mas tanto tempo que falam isso, mas há quanto tempo que as pessoas falam isso, que Jesus vai voltar? Há mais de 2000 anos. Pois é. Não sei se vocês acompanharam, mas o pastor, um dos pastores da ABN, está conduzindo uma igreja lá em Mauá, que era o pastor Ricardo. Ontem teve um retiro espiritual da igreja, levou a igreja para uma chácara. Inclusive, nós vamos estar orando pela família, por ele, pela família dele, pela família de uma irmã que perdeu uma criança com 13 anos. A criança pulou na piscina e se afogou e levaram para o hospital e a criança acabou morrendo. Essa Jesus já veio para ela. Então, mas como é que a gente está? Quando a gente fala de busca, né, pelo Espírito Santo, é exatamente isso. Para que a gente esteja atento, está sensível à voz do Espírito Santo. As pessoas, infelizmente, estão deixando de lado a busca pelo poder do Espírito Santo, estão trocando os valores. Os valores de cultuar um dia por semana, puxa, a vida é tão cansativo, né? Tão cansativo. Mas é cansativo para ir na igreja, para cultuar, rever os irmãos, adorar Deus junto. Mas não é cansativo para ir para outros lugares. As pessoas estão perdendo, deixando os valores de congregar. Só que quando Jesus voltar, isso vai ser escolhido. Você não vai ter tempo de você, eu vou ter que voltar. Não, Senhor, eu volto. Não, Senhor, eu quero aceitar o Senhor de volta. Tem muitos, infelizmente, e eu estou lutando para isso que eu não seja eu. Porque a Bíblia diz que muitos vão chegar diante de Jesus, capítulo 7 de Mateus, você pode pesquisar lá, que Jesus disse: para trás de mim que eu não vos conheço, mas eu preguei no teu nome. Eu profetizei no teu nome. Preguei o evangelho no teu nome. Jesus falava: para trás de mim que eu não te conheço. Você não teve relacionamento comigo, você não quis nada comigo. E aí tem um texto que é bem confuso, mas não é isso que eu vou falar para vocês. Mas se de repente você é curioso e gosta de ler a palavra de Deus, dá uma pesquisada lá, lá no capítulo 6 da carta aos Hebreus, do verso 4 em diante, até o verso 1, se não me engano. Vê o que ele está falando lá a respeito daqueles que provaram do dom de Deus, que provaram da boa palavra, que receberam alegria, provaram da verdade e voltaram para o judaísmo. E a pergunta lá, ele disse, se essas pessoas que provaram isso caiu da graça, não é porque eles caíram da graça porque nasceram de novo. Eles não nasceram de novo, eles provaram, frequentaram, mas achou melhor voltar. E aí Jesus disse, aí o escritor diz assim para esses, é como se eles estivessem matando Jesus de novo, isso não vai acontecer. Então, já que Jesus não vem mais morrer, ou a segunda vez que já morreu, a única vez que ele veio e ressuscitou, não vai ter mais essa, então é impossível dessas pessoas ir para o céu. Está escrito lá, é só você pesquisar o texto lá.
Se você provou, se as pessoas provam o dom do Espírito Santo, provou da alegria, da palavra da verdade, e voltou o mundo novamente, voltou a buscar os valores melhores ao mundo, as coisas do mundo, Jesus chama isso, Paulo chama isso de cachorro, né? Que fica lá de fora os cães. Os cães é aqueles que comem e vomitam, e comem de novo vômito. Então, as pessoas que provaram, que têm conhecimento, e trocam esses valores por coisas mundanas, passageiras, e aí não dá valor. Mas olha que coisa interessante aqui do texto que nós lemos aqui. O povo, vocês conhecem bem a história dos 70 anos do cativeiro, né? Mas esse povo tinha a promessa de voltar. Nem todo mundo voltou. Alguns ficaram lá. Mas voltou a minoria e trouxe os remanescentes. Trouxeram, mas aqui tem uma dificuldade gigantesca, irmão, para que essas pessoas entendessem toda a alegria, onde que está a verdadeira alegria, o que significa ler a palavra de Deus, provar do dom de Deus, saber o que é mover do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. As pessoas não sabiam. E veja a grande dificuldade, porque eles voltaram e eles escolheram não ficar fazendo a vontade de Deus, mas alguns pararam a construção, não sei quantas vezes, mas aqueles que estavam na obra, eles não desistiram, eles lutaram para que o templo fosse reconstruído com Zorobabel, o altar fosse reconstruído, o templo fosse reconstruído e os muros fossem reconstruídos por Neemias. E o povo veio. E aí o povo começou a fazer a obra de Deus e tinha determinado construções por dia. No livro do profeta Ageu, você vai ver isso. Tinha uma quantidade de construções por dia. E aquele que era o chefe, ou o encarregado, que ia medir quantos metros tinham feito de construções, numa medida que tinha 30, tinha 15. Numa medida que tinha 20, tinha 5. 20 metros, tinha 5 metros só. As pessoas estavam tão desvalorizando a obra da construção para que o povo voltasse a adorar novamente. E Deus teve que agir da maneira dele, permitindo algumas dificuldades para chamar a atenção do povo, mas ele tinha algumas pessoas ali que Deus poderia confiar. Pois bem, foram construídos o altar, foi construído os muros e também o templo. Mas o povo precisava o povo reconstruiu também as suas casas, as suas terras. Estavam todos habitados, essa era o contexto desse texto que nós vemos aqui. O povo já estava tranquilo, não tinha falta de nada, já estava numa cidade segura. O altar tinha sido restaurado, o templo tinha sido restaurado, as suas casas tinham sido restauradas, as suas terras já estavam todo mundo habitando nas suas terras. O que faltava mais? O povo lembrou que havia uma promessa de Deus para uma grande renovação, para um grande avivamento. E o capítulo 8, verso número 1, diz que esse povo se reuniu todos como um só, todos aqueles que pudessem entender o que estava sendo falado, e foram atrás de alguém que poderia explicar para eles a respeito dessa promessa. Essa promessa não tem que partir da liderança, essa promessa tem que partir de mim. Esse desejo de buscar a orientação de Deus, esse desejo pela busca pelo Espírito Santo, para renovação, para que eu possa ser mais cheio do Espírito Santo, para que eu possa mais ter um mover de Deus, um conhecimento maior de Deus, isso tem que partir de mim, tem que partir de nós. Mas se o pastor não fizer, se a liderança não fizer, eu não vou fazer, então você vai perder. Aqui o povo se reuniu, olha só, não foi Esdra e nem Neemias, e nem os líderes ali que estavam com ele, os sacerdotes e levitas, e os líderes que estavam junto com Neemias, aliás, com Esdra, que foram buscar o povo para fazer. O povo sabia, a igreja, os irmãos daqui sabem, que quando a gente está junto, fica mais fácil a gente lutar, fica mais fácil a gente adorar, fica mais fácil a gente caminhar junto. E aí, o povo se reuniu, a multidão foram atrás de Esdra, e ficaram exclusivamente, isso aqui é maravilhoso, né? do verso 1, diz que eles ficaram numa praça diante da porta das águas. Na reconstrução do templo havia 12 portas, e nas 12 portas havia significado. E um desses significados diante da porta das águas era a revelação da palavra. Que a revelação da palavra lavava, o próprio Jesus disse para Pedro, que o lavar da água, né? Pedro, você não precisa se lavar o corpo inteiro.
Porque o corpo de vocês já foi lavado pela palavra. Irmãos, a nossa vida já foi lavada pela palavra de Deus. Nós fomos limpos pela palavra de Deus. Agora falta essa renovação. Eu preciso de novo, eu desejo de novo esse calor, essa presença ardente do Espírito Santo, essa revelação das coisas espirituais, ser sensível ao Espírito Santo, de poder ouvir sua voz, de poder louvar a Deus com toda a alegria do meu coração, receber dons espirituais, a Bíblia ficar mais clara a respeito daquilo que eu preciso ouvir de Deus. Eu estava lembrando que teve época, irmãos, que os jovens, quando fazia reuniões de jovens, a gente fazia competições, quem achasse o livro da Bíblia mais rápido. Eu lembro dessa história porque a gente fazia competições, aquele que achasse o livro mais rápido recebia recompensa, sei lá, recebia uma bênção, recebia sei lá, um chocolate, alguma coisa, a gente fazia para isso. E olha só que interessante. Mas eu não sei se você tem dificuldade, mas a gente, às vezes, se deixar de fazer isso, a gente tem dificuldades. Você vê, quantos livros tem a Bíblia? Quanto? 66. 66. É isso? Amém? Amém, né? Quais são? Gênesis e Apocalipse. Pronto. Não é? Quem sabe aqui, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia? Quem sabe? Menos a liderança e os pastores, os diáconos. Quem sabe? Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Gênesis, Exodó, Levítico, o que mais? E Josué. E Deuteronômio, amém? Os 5 livros da Bíblia, que é conhecido como a Torá, né? a lei de Deus. Mas são livros conhecidos nossos, né? Se você perguntar para você mesmo, não precisa me responder, mas você sabe quantos livros tem de Josué a Esté? Quantos livros tem? Eu vou ver aqui no índice da Bíblia, que é melhor de saber, né? Olha só que interessante. É Josué. O que é o seguinte, próximo? Juízes. O que mais? Ruth. Eu conheci um irmão que disse que tinha lido a Bíblia 8 vezes, mas nunca viu o livro de Ruth na Bíblia. Leu demais. Então, depois de Ruth, quem vem? Primeiro e segunda Samuel. E depois, primeiro, segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. O que mais? Esdra, Neemias e Esther. Sabe por quê, irmãos, que a gente não tem tanta... a gente não lembra de tudo? Porque a gente não tem esse contato de estar lendo a Bíblia, de estar vendo essas coisas. Sabe por quê? Porque aqui não tem tanto valor. Tem tanto valor para mim. E como é que o Espírito Santo de Deus vai avivar esse coração? Como é que o Espírito Santo de Deus vai poder levantar a minha vida se eu não tenho contatos que eu não quero? Aliás, eu troco isso por outras coisas. Mas se você perguntar, se de repente alguém perguntar para você, quantos seguidores você tem no Instagram? Quantas mensagens você manda e recebe por dia? Para alguém, para fofocar então. Mas eu quero ser renovado, mas eu quero receber a bênção. Olha que coisa interessante aqui, que o povo se reuniu como um só e foram atrás. E foram atrás de alguém que poderia explicar isso. Esdras tinha uma equipe, irmãos, uma equipe reforçada.
Ele tinha 5 pessoas de um lado direito e 5 do lado esquerdo. E todas essas pessoas foram escolhidas a dedo. O nome dessas pessoas tinha um significado importantíssimo para aquele fim. Além dos sacerdotes, os levitas estavam prontos para explicar a palavra de Deus para esse povo. Então o povo foi lá, a intenção do povo era receber, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Então Esdras ficou emocionado, até louvou a Deus, o grande Deus, porque viu a atitude das pessoas querendo conhecer esse Deus, querendo conhecer essa palavra, querendo conhecer. E nós lemos aqui o verso de número 8, né? O capítulo 8, verso 8. Esse aqui é o centro da maioria dos estudiosos. Esse é o centro da hermenêutica, da exegese, que é o centro da revelação, da explicação, da grande palavra de Deus. O verso de número 8 está aqui, a explicação de como interpretar textos sagrados. Então tem uma técnica, a técnica aqui chamada de hermenêutica e a técnica chamada exegese. A hermenêutica é uma interpretação de textos sagrados. Tinha uma técnica, várias técnicas aqui, né? E aí, a exegese aqui era arrancar daquilo que estava no texto. Isso aqui, quando o texto diz aqui que os levitas e os sacerdotes leram explicando, e aí o texto eu acho maravilhoso da tradução, a mensagem, que está escrito assim: eles liam pausadamente o livro da lei e da revelação de Deus, que o povo pudesse entender. Em seguida, explicavam o que havia sido lido. Então eles liam, talvez seja assim, Esdras lia o texto, e aí eles pegavam e explicavam para os remanescentes. Sabe por que era tão difícil? Porque eles não sabiam, eles não entendiam, eles não falavam a língua hebraica. Eles não entendiam isso. Então, aqui os levitas, pelo poder do Espírito Santo estava sobre eles, que era só isso, tinha que ser o Espírito Santo para revelar isso, para que aquelas pessoas pudessem entender. Era pelo poder do Espírito Santo, porque foi aí que começou também o aramaico, através da linguagem, da língua aramaica, foi que eles começaram a explicar o que estava escrito, o que Esdras estava falando. Irmãos, a revelação foi tão forte, a revelação foi tão grande, tão poderosa, que eles explicando, entrou na vida de cada um daquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Que eles deixaram de comer, porque esse momento aqui era o momento das festas dos tabernáculos, que eles faziam comidas e festa de alimento, eles comiam, eles se alegravam com a colheitas, e era uma bênção muito grande. E eles deixaram de comer, porque eles ficaram tão felizes, porque entenderam a palavra de Deus. No verso 9 diz que eles choravam sem parar. E foi preciso os sacerdotes, os levitas, mandar o povo parar para não ficar triste, porque não era momento aquele momento não era um momento de tristeza, mas era um momento de alegria. Mas o povo não queria saber. Eles estavam tão felizes, a obra do Espírito Santo dentro da vida deles, com a revelação dessa palavra, foi tão forte, que eles deixaram de comer. Irmão, pensa aqui comigo. Um crente diante de um almoço ou diante de um jantar, e trocar a comida por choro, você trocaria? Seja sincero. O povo deixou. Mas eles não estavam tristes. A alegria deles era muito maior do que comer. E sabe o que Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17? Eles entenderam isso. E Paulo vai explicar isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O livro foi escrito por Neemias. O primeiro verso do capítulo 1, verso 1, provavelmente foi Neemias que escreveu, mas alguns dizem que Neemias o livro foi escrito depois por Esdras. E aqui, Neemias e Esdras eram um livro só. E aí isso foi escrito aproximadamente, aí, a narrativa foi 450, 400 anos antes de Cristo. O período, né, o livro de Esdras e Neemias era um livro só.
o estudioso cristão, conhecido por muitos aí, né, chamado Orígenes, separou esse livro de Esdras e Neemias e as duas obras por volta do século III, né? E a separação foi adotada pela Bíblia cristã na Europa Ocidental, quando Jerônimo incluía a sua tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata. Na Bíblia hebraica, a separação dos dois livros só aconteceu durante a Idade Média. Neemias, eu não sei se alguém assistiu aqui ou viu, né, no canal de televisão, lá a respeito de Esther. Neemias era o copeiro, né, do rei Assuero. Neemias tinha uma profissão que era muito arriscada. Ele provava do vinho antes de levar o rei. Então ele corria o risco de morrer envenenado se de repente o vinho fosse envenenado. Ele era um cara realmente maravilhoso, que o rei gostava muito dele. Então a profissão de Neemias era o copeiro. Mas ele tinha uma preocupação com o povo de Israel, que já estava estabelecido na sua terra. E ele precisava dar uma força, mas ele ficou sabendo por algumas pessoas que o povo estava sofrendo porque os muros não tinham sido construídos. E ele colocou no coração, orou ao Senhor, pediu a orientação de Deus, e Deus usou ele para fazer essa obra grandiosa chamada reconstrução dos templos, ou aliás, do muro. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui a respeito da renovação espiritual, a festa dos tabernáculos, ou Sucote, é um momento de grande alegria. No verso 9 você vai ver aí. A gente tem tanta alegria com tantas coisas, e a gente acaba não se alegrando em ler a palavra de Deus. Eu fico, irmãos, me perdoe por essa palavra que eu vou usar aqui, mas eu fico muito triste quando eu vejo aquele monte de Bíblia lá embaixo com o nome das pessoas. As pessoas deixam a Bíblia lá, sabe por quê? Porque a Bíblia não tem valor. A Bíblia não tem mais valor, eu não tenho mais um tempo. Ah, irmãos, mas eu tenho um celular, eu tenho Bíblia no celular. Eu sei que você tem, mas você lê. Você lê a Bíblia? Você tem um devocional com Deus? Você tem um momento de oração com Deus? Você tem um versículo para você orar, para você ler? Pelo menos um versículo por dia? Quem já leu a Bíblia inteira aqui? Viu o livro de Ruth lá? Tinha, né? Glória a Deus. Você encontrou um livro lá chamado Naum? Ou Naonde? Você encontrou um livro de um cara chamado Miqueias? Sonfonia? O cara que toca sanfona? Você encontrou o livro de Judas? Alguém encontrou o livro de Judas aí? Você que leu a Bíblia, você já encontrou o livro de Judas? Ou a carta de Judas? Irmãos, mas eu li a Bíblia. Tem crente que tem medo de ler Apocalipse. Tem crente que não gosta de ler Apocalipse, porque é um livro esquisito. É um livro que traz medo para a gente. Por isso que eu não leio. Aliás, eu já ouvi irmãos dizer assim que já leu a Bíblia 2 ou 3 vezes, mas ele não consegue ler o livro de Levítico. Porque é muito repetitivo. Mas é Bíblia. Se você leu a Bíblia inteira e não leu o Levítico, você não leu a Bíblia. Desculpa aí, irmão. O povo não foram atrás de profeta e nem de profecia de prosperidade. O povo não foi atrás de profeta. O povo não foi atrás de Esdras para Esdras revelar o que eles deveriam receber de Deus. Eles não foram atrás. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam que Esdras explicasse a respeito da lei de Deus. Terceiro aqui para a gente orar.
era uma obra do Espírito Santo, porque o povo não falava a língua de Israel. O que acontece lá na descida do Pentecostes? No capítulo 2, versos 5 ao 11. Atos 2, verso do 5 ao 11. O povo ouviu Pedro pregando na língua hebraica. Pedro estava falando na língua hebraica. E como é que o povo disse que ouvia na sua própria língua? Como é que esse povo entenderam que eles não falavam a língua hebraica? Mas eles entenderam de uma forma tão grandiosa que começaram a chorar e não paravam mais de chorar pela presença de Deus, que era tão forte, tão grande na vida deles, como aqueles homens que receberam Pedro falando e disseram assim: homens, como é que a gente consegue ouvir Pedro pregar na nossa própria língua? Como é que pode isso? Como é que pode acontecer isso? É algo fora, sobrenatural. Essas coisas não podem ser do homem, essas coisas não podem ser do judeu normal. Chegou a dizer assim: irmãos, o que nós devemos fazer? E Pedro aproveita a oportunidade para dizer: arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus. Aqui, essa obra aqui na vida dos remanescentes, no capítulo 8 de Neemias, e o verso 10 até o verso número 12, ele disse assim: agora vão para vossas casas. Já está bom, já está bom demais, e vocês desfrutaram da alegria, voltem para vossas casas e façam o seguinte: levam carnes, preparem comida para aqueles que não têm. Preparem agora a comida para as pessoas que não têm condições de comer. A obra de Deus foi tão grande, da revelação foi tão transformadora na vida desses remanescentes, que eles obedeceram a voz de Neemias e Esdras e fizeram isso, voltaram para suas casas e foram fazer comidas, levar aqueles que não tinham. O que aconteceu com a descida do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos? No capítulo 2, do verso 37 em diante, diz que todo o povo estava como um só povo. E eles tinham tudo em comum. Eles levavam comida para as pessoas que não tinham, o que eles tinham. Se tivesse duas casas, vendia uma, e a outra entregava para outra pessoa. E eles tinham tudo em comum, isso é obra do Espírito Santo. Mas, irmão, quando eu tenho o meu entendimento é que eu não estou afim de ajudar ninguém. Se irmãos, a cada um para si, Deus para nós todos, é sinal que eu preciso dessa revelação, eu preciso dessa renovação espiritual. Nós temos a oportunidade de buscar essa renovação do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, eu vou confessar para vocês da minha casa, mas talvez a casa de vocês não é assim. A gente luta, eu luto o tempo inteiro, também André, a gente luta para pelo menos a gente sentar para orar, a gente luta o tempo inteiro para a gente ler uma Bíblia, para estar orando. Eu faço isso muitas vezes com o Henrique, mas a gente não consegue juntar todo mundo. Como é que pode isso? Como é que pode? Eu não posso orar. Porque sabe por quê? Que eu estou com tantas coisas na minha vida de prioridade, que o culto na minha casa, que a oração na minha casa, a leitura da Bíblia junto não é prioridade. Quando eu troco, por exemplo, um culto como esse por... hoje eu vou passear. Irmãos, eu não estou falando que você não deve passear, você pode passear à vontade, não tem problema. Mas eu vi isso e foi muito engraçado. Irmãos, eu não posso ir no culto, não foi aqui não, tá? Foi outro lugar. Irmãos, eu não posso ir no culto hoje porque eu marquei o meu exame justamente 6 horas da tarde no domingo. É possível. O único dia e o único horário que eu tinha era domingo, 6 horas da tarde. Por isso que eu não posso ir no culto. É muita coincidência, não é? Tudo bem. Vai lá, meu irmão. Eu e você precisamos de buscar essa renovação do Espírito Santo, porque Jesus está voltando. Amém? Você acredita nisso? Se você acredita, amém. Se você não acredita, não tem problema. Ele vai vir de todo jeito. Agora, só que é o seguinte, para voltar, para ir com Ele, tem que estar com Ele. Para pegar esse voo, né, que nós falamos aqui, tem que estar com Ele. O passaporte tem que ser vir dele. O passaporte para entrar no céu veio dele. E eu tenho que ter certeza absoluta que eu sou cristão. Eu sou pequenos cristos.
Nós somos pequenos cristos. Ser cristão é um pequeno Cristo. Eu preciso ter essa certeza. Que eu sou cristão. Não é porque eu frequento uma igreja evangélica. E pessoas dizem assim, puxa vida, mas essa pessoa ficou tanto tempo na igreja. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É em Cristo, e não na igreja. Quando você vê uma igreja trocando os valores, é sinal que ela precisa voltar ao início de tudo. Quando vê pastores trocando as verdadeiras doutrinas da Bíblia para colocar regras, e tentando dizer assim, mas a Bíblia tem algumas coisas que precisa ser renovada, ou precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é nova desde o início e vai ser nova até o final. Não, mas essas coisas, irmãos, isso aqui, na minha opinião, na sua opinião não vale nada. O que vale é o que Jesus disse, é o que o Espírito Santo de Deus está falando. E não o que eu falei e o que nós estamos falando. É o que a Bíblia diz, é o que o Espírito Santo de Deus diz. Isso é o que vale. Mas isso confronta a mim e a você. Eu sei disso que me confronta também. Mas chegou o momento que eu preciso me confrontar. Eu preciso de mudar a minha vida. Eu preciso ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas não é porque eu sou pastor ou sou líder, não. Mas como servo, como cristão. Nós precisamos, irmãos, discipular um ao outro. O que significa o batismo? Quem sabe aqui? Pelo menos os 9 convertidos. Quem sabe? O que significa o batismo? Não, irmão, mas eu sou batizado há tanto tempo. O que é nascer de novo? O que é nascer do Espírito Santo? O que é nascer de novo? Irmão, essa história é para novo convertido. Mas e se eu no tempo que eu tenho de evangelho, eu não guardei isso? O que significa o batismo? O que significa nascer de novo? Eu preciso ser discipulado. Preciso voltar ao início de tudo. Quais foram as 2 ordenanças que Jesus deixou? O batismo e a ceia. Amém. Você quer uma renovação espiritual, irmão? Você quer receber renovação espiritual? Nós temos 40 dias de jejum e oração. Nós estamos buscando isso. A segunda igreja batista nacional está buscando isso também. Renovação espiritual. É só assim que a gente consegue vencer as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. É só assim que a gente vai cumprir a nova comissão, ou a comissão, né? De levar a palavra para outras pessoas. De conseguir evangelizar o vizinho. De conseguir evangelizar alguém num ponto de ônibus. Conseguir evangelizar alguém dentro do ônibus. Eu já contei isso para vocês, e ultimamente, quando eu lembro disso, me dá vergonha. Novo convertido, tinha uma mulher dentro do ônibus, vindo de Diadema, já contei isso para vocês, para algumas pessoas. E ela estava saindo lá do Jabaquara, estava indo para o Inamar, atrás de um pai de santo. E eu vi 2 mulheres dizendo assim, eu conheço ele, moro perto de lá, e eu te levo, a gente vai desce junto, eu levo você até lá. E aquilo, eu ouvindo essas coisas, o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração, você vai deixar acontecer isso? E dentro do ônibus eu fui lá conversar com a mulher e falei assim, você está indo para onde? Ela disse, eu estou indo à procura de um pai de santo, diz que ele é muito bom, ele revela muita coisa, cura muita coisa, estou indo desesperado, estou com a minha vida toda destruída. E eu falei para ela, eu conheço um pai de santo muito melhor do que esse que você está indo procurar. E aí, as 2 mulheres que estavam levando ela, ficou com
com curiosidade para saber quem era esse melhor do que esse cara aí. Eu disse, se você quiser, a gente desce no Serraria, te leva você até a presença dele, e depois eu ajudo você a voltar para sua casa tranquilamente, que você vai ver que a transformação vai ser grande. Eu consegui tirar ela de dentro do ônibus, levei até a igreja estava fechada, foi atrás de algumas irmãs, sabia que estavam em casa, e levei essa mulher lá, e nós oramos ali, o demônio pegou ela dentro da cozinha da irmã, ficou preocupado se ela poderia quebrar uma cadeira ou uma mesa, com certeza era eu que ia pagar depois, mas não tem problema. E ela foi transformada ali, nós expulsamos o demônio dela, e eu perguntei, você quer citar Jesus como Salvador? E ela falou, mas quem é ele? Eu falei assim, é esse que tirou você, é esse que libertou você desses demônios. Ela falou, ela ajoelhou e levantou as duas mãos, eu quero ele como meu Salvador da minha vida, ali dentro da casa da irmã. A gente só faz isso quando a gente está sensível ao Espírito Santo. E sabe o que acontece muitas vezes hoje comigo? Que às vezes eu vejo alguém conversando, muitas vezes, e eu não tenho coragem para ir, porque a minha vida está muito corrida. Mas Deus está cobrando isso de mim. Para encerrar, eu estava na Marechal, o Andréia foi lá ver algumas coisas para comprar, Andréia e a Giovana, e eu fiquei do lado de fora. E tinha duas ciganas lá, lendo as mãos. E eu queria que ela lesse a minha mão. E eu cerquei ela, tentando cercar, ela ia para um lado, ia para outro, tentei cercar, e ela não quis, ela procurava outras pessoas, mas não quis ler as minhas mãos. Mas qual era a minha intenção? Eu deixei ela ler a minha mão, e falei assim, eu deixo você ler minha mão, e eu quero ler sua mão também. Se ela perguntar, você lê a mão? Eu leio mais do que uma mão só. E a palavra que eu usar é o caminho que você está seguindo, está escrito aqui na sua mão, o caminho que você está seguindo aqui, é caminho de perdição. Isso só faz pelo poder do Espírito Santo. E a gente deixa trocando isso por valores que não vai levar a nada. Você quer receber avivamento, o poder do Espírito Santo, para você ter a sensibilidade de falar para as pessoas de Jesus. Você ter certeza que você é um salvo em Cristo. Você ter certeza que a palavra de Deus é a verdade. Você ter certeza que você precisa orar. A oração é algo que muda a história, muda a nossa vida, muda as pessoas que a gente ora. Você orar pelo Espírito Santo, irmãos. E através da oração você é alcançado pessoas do outro lado do mundo. Você orar para pessoas que estão enfermas. E a pessoa ficará curada. No momento, Deus pode fazer isso, mas tem que ser pelo Espírito Santo. Isso eu preciso buscar isso para a minha vida e para a sua. Essa igreja precisa desse mover do Espírito Santo para que haja milagre aqui. Milagre de cura, milagre de transformação de pessoas. Que pessoas ouviram o louvor, ouviram a pregação, nos encontrar aqui próximo, pedir para que a gente possa orar, pedir para que a igreja ore pela família dela. Essa igreja que precisa ser assim. Essa igreja precisa ser uma igreja que as pessoas passem por aqui e tenham desejo de entrar aqui. Isso só vai acontecer se essa igreja for cheia do Espírito Santo. Isso, desculpa. Isso só vai acontecer se essa igreja, a minha e a sua vida, seja cheia do Espírito Santo. Aí vai acontecer milagres, cura, transformação de gente, salvação nos bairros aqui. Isso eu quero para a minha vida e espero que você queira também. Você consegue ficar de pé, amém? Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por ter deixado o seu lar e ter vindo aqui para orar junto conosco. Tem um casal que está nos visitando aqui nessa noite. Como se chama, meu irmão? Aí, você que está perto do Davi. Davi, pergunta a eles. Isso. Marcos. E quem está... Ingrid. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Espero que você seja abençoado nesse lugar. Nós vamos fazer um momento de adoração, de louvor e adoração. Que todos nós estamos aqui nessa noite possa desejar isso, receber algo novo de Deus. Receber o poder do Espírito Santo que ainda falta na minha e na sua vida. Que nós saímos daqui, tanto a juventude quanto os casais, aqui as famílias, possa sair daqui revestido pelo poder do Espírito Santo. Eu quero algo novo. Não dá para viver assim, eu venho, eu volto e... Não, eu quero algo novo do Espírito Santo.
Eu quero receber algo novo nessa noite. Ser tocado tremendamente pelo Espírito Santo. Porque eu tenho uma missão. Você tem uma missão. Nós temos uma missão. Pode subir os irmãos do louvor aqui. Nós vamos estar louvando a Deus, mas eu vou estar ministrando na sua vida e você também vai estar buscando isso. Eu quero isso. Eu desejo isso. De repente você precisa, Senhor, eu quero uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero receber algo que ainda não recebi, ainda não provei do Espírito. Talvez uma revelação, talvez o dom dos espirituais, talvez uma chama viva no coração, assim, tremendamente como esses homens receberam ao ser lido a palavra de Deus. Eles entenderam claramente, como nós falamos aqui, que a palavra de Deus traz essa revelação da renovação da minha vida, do espírito, do meu espírito, da minha alma. E eu quero desejar isso, eu quero louvar a Deus dizendo, eu desejo isso, eu quero isso. Nós estamos nessa campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu quero isso para a minha vida. A minha casa precisa, a minha família precisa, o meu casamento precisa, os meus filhos precisam dessa renovação. Se você está junto com a sua esposa ou junto com alguém muito próximo de você, abraça essa pessoa e diga para ela, nós queremos junto isso. Eu quero isso para minha casa. Eu quero algo novo na minha casa. Eu quero novo na minha casa. Eu quero a restauração completa do meu casamento. Eu quero a restauração completa da amizade do meu filho para comigo. Eu quero um estreitamento da minha família. Eu quero mais um relacionamento mais próximo do meu irmão. Eu quero ter uma aproximação mais forte da liderança da igreja. Eu quero ser útil, Senhor, eu quero ser útil aqui. Eu quero que o Senhor use a minha vida para mudar a história, para escrever a nova história através da minha vida. Eu quero ser renovado, eu quero ser cheio do Teu Espírito para fazer a Sua obra, para pregar a boa palavra de Deus com ousadia. Aleluia. A minha casa ainda não está como o Senhor gostaria. Coloque os seus filhos nesse momento de oração. Senhor, eu quero meus filhos de volta. Eu quero a salvação dos meus entes queridos. Isso só vai acontecer se o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vier sobre mim, sobre a minha casa. Esse poder do Espírito Santo que desceu sobre o dia do Pentecostes, venha também sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha família nessa noite. Eu recebo isso. Aleluia.